Olá, hoje nós daremos início ao curso de microeletrônica que vai apresentar para vocês algumas fabricações, algumas técnicas para fabricação de circuitos integrados. Antes de mais nada, eu queria colocar para vocês que dentro de um curso de engenharia de computação é muito interessante que o engenheiro de computação conheça o que ele tem nos seus computadores. O foco desse curso vai ser apresentar como a gente fabrica esses computadores, esses circuitos integrados que a gente vai usar no seu computador. Tá? Em primeiro lugar, para a gente poder entender o que a gente vai fazer no wafer de silício, como a gente vai fazer o chip, a gente vai precisar relembrar alguns conceitos de física dos semicondutores para ter sentido tudo que a gente vai ver depois disso. O que a gente vai ver hoje é diferenciar, do ponto de vista que a gente vai usar na microeletrônica, o que são materiais condutores, semicondutores e isolantes. E como a gente pode alterar as características elétricas desses materiais. Nós, fundamentalmente, no processo de fabricação de circuitos integrados, o que a gente vai fazer é mudar seletivamente a condutividade da lâmina de silício. A gente vai acrescentar algumas camadas, vai colocar metalizações e vai, de uma maneira planejada, mudar a corrente elétrica que a gente tem dentro da lâmina. Então isso, antes de mais nada, apesar de ser muito complexo, de a gente ter tecnologia muito avançada envolvida na fabricação de circuitos integrados, a gente não pode esquecer disso. A gente está mudando seletivamente a condutividade elétrica em alguns trechos, acrescentando alguns materiais e interligando todos eles. Então vamos lá. Então, antes de mais nada, a gente precisa falar um pouquinho da teoria de bandas, que é um modo de a gente entender como que vai funcionar esse dispositivo. Então é importante que, em termos de condutividade, os materiais podem ser classificados como isolantes. A gente está acostumado a ter um isolante, a usar uma sandália de borracha para tocar em alguma coisa que possa estar eletrizado, né? Os semicondutores e os condutores, são todos os fios que a gente tem em casa, as conexões, as tomadas, a gente tem lá o fio, a gente sabe que aquilo lá é um condutor. E os supercondutores, quando eu tenho uma condutividade muito elevada. O que a gente vai usar para fazer os circuitos integrados, a maioria dos circuitos integrados, são os materiais isolantes, semicondutores e condutores. Bom, a gente pode representar, para entender um pouquinho melhor, através de bandas de energia. Vamos ver como que é feito isso. O que eu vou considerar? Eu vou considerar que os nossos materiais, ele tem uma banda de condução, onde os elétrons teriam uma mobilidade muito grande para trocar entre um átomo e o outro. E eu tenho uma banda de valência, que num estado estacionário, uma temperatura muito baixa, eu tenho todos os portadores ali. E tenho uma região que eu vou chamar de banda proibida. Eu tenho uma energia limite da banda de valência e uma energia mínima da banda de condução. Essa diferença entre um e outro a gente chama de energia do gap, a energia do buraco que a gente tem ali no meio entre as duas bandas. Tá? Então vamos lá, como que são esses materiais? O material isolante, como que ele é? Ele tem uma separação muito grande entre banda de condução e banda de valência. E a gente vai ver o que isso vai repercutir no funcionamento do dispositivo quando eu colocar um material isolante ou um dielétrico. O material semicondutor vai ter uma banda proibida um pouquinho menor ou muito menor do que a que eu tenho no material isolante. E aí, dependendo da temperatura, da polarização, das condições de funcionamento do dispositivo, eu vou poder promover um portador da banda de valência para a banda de condução, onde ele tem a liberdade para percorrer o material como um todo. E eu tenho o condutor, que é um material que não tem mais essa separação, ou seja, não tem nenhuma dificuldade para que os portadores existentes em volta dos átomos de um material condutor, como um cobre, como um alumínio, como um ouro, como a prata, eles possam conduzir e percorrer todo o material. Tá? Então, isolante, semicondutor e condutor. Então vamos ver quais materiais a gente vai utilizar. Como isolante, a gente vai utilizar com muita frequência o SO2. O SO2 tem um gap entre a banda de valência e a banda de condução em torno de 8 eletronvolts. Esse é o mais comum e a gente vai entender nas aulas futuras o quão importante é o óxido de silício. Nós temos também um nitreto de silício com um gap de 5,1 eletronvolts, ou
nitreto de galho que tem o GaN, como a gente costuma chamar, que é o 3,3 eletronvolts. Esses materiais aqui, por ter uma separação maior que 3,3, a gente classifica mais ou menos ali 3,3 como um limite para a gente considerar que acima desse 3,3 eletronvolts eu tenho um isolante. No caso do semicondutor, a gente vai ver que em vez dos 8, 3,3, a gente passa para gaps muito menores, tá? Que o campeão de utilização que a gente vai utilizar bastante é o silício, um gap de 1,1 eletronvolt. 90% dos chips que a gente vai utilizar, a gente vai usar sobre silício, talvez até mais do que isso. Um material que está dentro, no profundo de toda a revolução que a informática criou, né? E que até hoje é utilizado por vários motivos que a gente vai ver ao longo das nossas aulas. Mas nós temos também o germânio, o primeiro semicondutor no qual foi feito um transistor, por exemplo, com um gap ainda menor, de 0,67 eletronvolts. E o arseneto de galho, de 1,43, um dos materiais mais eficientes do ponto de vista de velocidade de processamento. Quando eu trabalho com arseneto de galho, o que eu tenho é a possibilidade de ter velocidades de processamento altíssimas. Só que ele tem um custo muito elevado, uma dificuldade para se fabricar, por isso que a gente utiliza o silício nessas condições. Bom, o que acontece? Esse material semicondutor, que é o mais importante dos materiais, a gente vai girar em torno dele, da utilização do silício, do germânio, mas principalmente do silício, conforme eu aumento a temperatura, eu posso promover a passagem de portadores que estavam na banda de valência para a banda de condução. Quando eu eu promovo esse elétron para a banda de condução, porque ele que vai percorrer e vai dar a condutividade para o meu material, eu deixo uma ausência do elétron, que a gente chama de lacuna. Na verdade não é uma carga positiva, mas é uma ausência de uma carga negativa, que vai ficar ligada aos átomos do silício, no caso, para o nosso material. Quando eu aumento essa temperatura, o que eu faço? Eu promovo o aumento de portadores na banda de condução. Então, aumentando a temperatura é uma das maneiras que eu tenho para aumentar a condutividade do meu material. Então eu vou controlar essa temperatura, eu não vou deixar ele trabalhando em qualquer temperatura. Eu gostaria que ele trabalhasse dentro de uma faixa que não fosse muito afetado, tá? Então, bom, o que acontece? Quais são esses materiais? Onde estão esses materiais que a gente vai utilizar no caso do circuito integrado? Se a gente olhar toda a tabela periódica, nós vamos ver o seguinte, que os materiais que a gente vai utilizar são na coluna 4. Quem são esses daqui? Ó? Tem o carbono, o silício, o germânio e outros materiais que a gente pode utilizar porque ele tem uma peculiaridade, ele tem 4 elétrons na última camada. A gente faz a distribuição, dependendo do número de elétrons que ele tem na banda de condução, a gente tem um número na última camada. Essa última camada que vai nos interessar. Por que 4 vai ser interessante? Porque nós temos aqui também os seus vizinhos da camada 3 e da camada 5, que vão ser muito importantes para a gente alterar essa condutividade. Quando eu tenho só o silício e somente o silício na minha rede cristalina, o que eu tenho é que esses 4 elétrons vão ser compartilhados com vizinhos, também de silício, e cada átomo de silício vai ter 8 elétrons na última camada e ele vai ficar estável. Ele não vai ter não vai aumentar muito a sua condutividade em função disso. Bom, então vamos continuar. Então, de todos os materiais, o que a gente vai usar muito são o silício, o boro e o arsênico e o fósforo. Depois a gente vai usar o alumínio, a gente vai usar o cobre, outros materiais que ao longo das aulas a gente vai estar relembrando a vocês. O que acontece? O carbono, o silício e o germânio são os materiais do grupo 4 com interesse em microeletrônica, tá? Que a gente gostaria de usar, que a gente vai usar mais. Então, o que a gente tem é que o silício tem, como eu já disse, 4 elétrons na última camada. Se eu coloco ele próximo de um outro silício, esse silício ele estabelece uma ligação covalente, que é uma ligação mais estável. É uma ligação covalente que, se em certas condições de obtenção dessa lâmina de silício, eu vou poder ter esse silício de uma forma monocristalina. E aí, por exemplo, o que a gente vai ter, como eu posso mostrar para vocês aqui, olha, o que acontece é que aqui são átomos de silício, essas bolinhas pretas são os átomos de silício. E essas distâncias e esses ângulos de ligação foram determinados pelo equilíbrio termodinâmico.
Esse aqui é uma estrutura estável de silício monocristalino. Todos eles estão espaçados com o mesmo ângulo e com a mesma distância. Esse material é o nosso material de base para fazer o circuito integrado. Tá? E a gente vai estar explorando um pouquinho mais essa organização espacial que a gente tem do silício. Mas aqui agora, se a gente for continuar olhando o que vai acontecer, esse material vai fazer o seguinte: com certa energia desse semicondutor, possibilita-se que elétrons da banda de valência passem para a banda de condução. A gente já falou isso. Isso é o que está acontecendo. Uma consequência dessas transições é o aparecimento de lacunas na banda de valência. É muito importante a gente avaliar que sempre quando eu estou promovendo portadores na banda de condução, eu tenho lacunas na banda de valência. Esse equilíbrio, sempre a temperatura, o que eu posso provocar uma polarização, vai sempre gerar isso que a gente chama um par elétron-lacuna. Para um elétron que eu tenho da banda de condução, eu tenho uma lacuna na banda de valência, tá? Na mesma quantidade. O que acontece? Para que um elétron passe da banda de valência para a banda de condução, é necessário o fornecimento de uma energia maior que a energia do gap, essa energia que separa as duas bandas. Isso aqui que a gente não pode esquecer. Então aqui a gente tem do silício 1,1 eletronvolt. Se eu der de alguma maneira, ou térmica ou com polarização, uma energia maior que 1,1 eletronvolts, eu posso fazer a população que a gente fala da banda de condução. E a partir desse desequilíbrio das bandas, porque antes de eu fazer de promover, eu não tenho nenhum portador na banda de condução e tudo aqui está neutralizado na banda de valência. Tá? Então a gente vai utilizar esse fato de ter promovido esses elétrons para conduzi-lo ao longo do material. Então vamos lá, o movimento dos elétrons entre os átomos sucessivos, quer dizer, de um para o outro, ligando um ao outro, é um movimento aparentemente de lacunas no sentido contrário. Por quê? Porque equivalentemente ao movimento dos elétrons, as lacunas é como se elas fossem sendo deixadas e andassem no outro sentido. Esse é o sentido de uma corrente positiva ou negativa, como a gente fala em termos de física dos semicondutores. O movimento dos elétrons de um lado e de lacunas do outro, devido ao aumento de T, chama-se de corrente intrínseca. Por que a gente chama intrínseca? É que está dentro do material. Quando eu fiz a lâmina, quando eu tiver a lâmina para processar, está tudo ali dentro. Eu só promovo que ele muda uma condição de energia dentro desse material. Não tem nada externo a ele que eu coloquei ali dentro, de tal maneira que eu não desequilibro esse material. Se eu der um tempo, todos os elétrons vão se recombinar com as lacunas e não vai acontecer nada. Não vou fazer nada com esse material. Não vou fazer nenhum circuito integrado, nenhum computador com isso. Então eu preciso fazer o seguinte. Então, lembrando que um semicondutor não dopado dá-se o nome de semicondutor intrínseco. Tudo que tinha ali está no equilíbrio, mas eu também não faço nenhum trabalho com ele como eu desejo fazer. O que eu vou precisar fazer com isso? Vamos lá. Só para dar alguns conceitos que depois vocês vão ter no material para ser estudado de apoio, né, que o número de portadores que eu vou gerar aqui é, no caso de um semicondutor intrínseco, igual ao número de lacunas que eu gerei também. Tá? E esse número de lacunas de portadores depende desse gap, que se eu mudar o semicondutor vai ser diferente. Se eu usar o germânio, ou se eu usar o arsênio de galho, o fosfeto de índio, vai ser diferente para a mesma temperatura. Então dependo dessa diferença, desse gap, da temperatura que eu estou trabalhando e da massa desses portadores que eu gerei por esse processo aquecendo ou fazendo alguma coisa. Bom, é importante que num isolante, no caso do isolante, nós falamos só de semicondutores até agora, no caso do isolante, a energia que separa as bandas é muito alta, de tal maneira que praticamente eu não consigo alterar o número de condutores da banda de condução no isolante. Isso vai ser um valor, vai ser importante que eu tenha um dielétrico onde eu não consiga fazer essa promoção para a banda de condução, ele isole completamente. Tá? De modo que o aumento da temperatura, por exemplo, gera eletrolacunas, não gera eletrolacunas como ocorre no semicondutor. E o principal isolante que nós vamos utilizar é o SiO2, o óxido de silício. No caso dos metais agora, ali é o contrário. Eu tenho sempre a possibilidade de conduzir. Quer dizer, desde o início que eu depositei esse material, ele está conduzindo. E ele vai ser os materiais mais utilizados, vai ser o alumínio e o cobre nos circuitos integrados que eu vou estar utilizando. Bom, agora depois de a gente ter
analisado e visto um pouquinho o que é o semicondutor intrínseco, que tem só os portadores que já estão lá dentro do silício, a gente vai alterar esse equilíbrio. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o efeito da dopagem. Bom, a gente vai ver depois nas aulas seguintes que esse material que a gente vai utilizar, ele é de extrema pureza. Eu vou tirar todos os contaminantes que eu posso tirar até quanto seja possível. Tá? Eu chego a tirar e deixar esse material 99,999% puro de silício. Para quê? Para que os materiais que eu vou colocar agora, eu tenha controle sobre o que entra e onde entra. Aquela mudança seletiva que eu falei que a gente deveria fazer para fazer o funcionamento do dispositivo é a colocação de dopantes em alguns lugares. Então, o que acontece? Bom, quando a gente já falou, eu tenho os semicondutores e o silício aqui no meio da camada 4, né, da coluna 4, e eu tenho os principais dopantes, que é o boro na coluna 3 e o fósforo na coluna 5. Bom, como que vai acontecer para a gente gerar os semicondutores extrínsecos? Né? Aqueles materiais que eu vou colocar novos materiais que não sejam silício. Bom, qual é o efeito da dopagem? A dopagem consiste na introdução de dopantes, alguns chamam de impurezas, algo estranho à rede cristalina que eu tinha do silício, de forma controlada num semicondutor intrínseco, que só tinha silício, de modo a modificar a sua condutividade. É isso que eu vou fazer. Como a gente faz, a gente vai aprender nas próximas aulas, mas o que eu quero fazer é isso. Então, pode-se introduzir átomos do grupo 5, que tem, o que é o grupo 5? Que ele tem 5 átomos na última camada. Significa que se eu colocar esse átomo que tem 5 elétrons na última camada, junto com outro que tem 4, 4 vão fazer ligações com o silício e um vai ficar sobrando. Esse que ficar sobrando, esse átomo que ficar sobrando, vai ser a condutividade que vai ser alterada. E vai ser do tipo de elétrons, do tipo N. Então, nós temos que o do grupo 5 são materiais pentavalentes, como o fósforo e o antimônio. Então, o átomo do grupo 3, que no caso o boro, que tem 3 átomos na última camada. E o que acontece? 3 vão fazer a ligação com o silício e um não vai ter como fazer ligação, vai ficar uma lacuna. Então, uma carga positiva, eu vou fazer um material tipo P, colocando o boro. Bom, como que isso acontece? Se eu pegar de novo o nosso modelo que a gente tinha utilizado, aqui eu tenho só silício. E aí o que acontece? Se uma desses átomos de silício eu colocar, mas muito, muito pouco, a gente vai ver na aula relativa à dopagem, quando a gente estiver fazendo o dispositivo, que a gente vai pegar um desses átomos e colocar, por exemplo, fósforo. E ele vai fazer as 4 ligações com os seus vizinhos e um dos átomos vai ficar sobrando. Isso daqui é o que está representado nesse quadro aqui que eu coloquei para vocês. Você veja que tem tudo silício e eu tenho um fósforo aqui. Esse fósforo vai gerar o quê? Este portador que não tem outro átomo de silício, outro elétron do outro átomo vizinho, que tem aqui, por exemplo, esse ou esse outro, para fazer a ligação. Ele vai ficar sobrando. O que ele vai fazer? Ele vai contribuir por uma condutividade de elétrons, uma condutividade tipo N. Então, essa vai ser a maneira de eu fazer um material tipo N. Além disso, eles não são do mesmo tamanho, eles vão ter tensões dentro dessa rede aqui, de tal maneira que o silício mais o fósforo me gera um material tipo N. Tá? Não confundam o P do fósforo com o tipo P, porque agora a gente vai fazer o quê? Vai colocar um dopante da coluna 3, o boro, em cima do silício, que tem 4 átomos na última camada. Portanto, eu vou ter essa ligação e essa ligação, mas aqui não tem ninguém para fazer ligação com... não tem um elétron do boro para fazer essa ligação. Então vai surgir uma lacuna. Uma lacuna é como se eu tivesse uma carga positiva e por isso eu vou ter um material tipo P. Tá? O P do caso anterior era do fósforo, que gerava um material tipo N. O boro, ele vai gerar um material tipo P, porque vai ter características positivas. Então vamos lá. Bom, nesta aula o que nós fizemos? Nós identificamos os materiais importantes para a microeletrônica. Tem muitos materiais, muitos processamentos, mas o importante são os isolantes,
os semicondutores e os condutores. E nós aprendemos também o que são semicondutores intrínsecos e extrínsecos, nos quais os extrínsecos é que a gente vai atuar, a gente vai mudar a característica de condutividade desse material. Na próxima aula, a gente vai começar a fabricar o circuito integrado, na qual a gente tem um ambiente onde a gente constrói e uma lâmina no qual a gente vai fazer o nosso circuito integrado.